Hoje a gente vai mergulhar num documento bem marcante. É a primeiríssima edição da Revista do Observatório Judaico dos Direitos Humanos no Brasil, lá de agosto de 2019. É como se a gente abrisse uma cápsula do tempo, sabe? Para entender as preocupações e as discussões sobre direitos humanos num período de enorme transformação no país. Bom, para a gente entender bem a visão dessa publicação, vamos seguir a estrutura que ela mesma propõe. A gente começa vendo como o observatório surgiu, depois passa para a análise que eles fizeram do governo da época, dos desafios na educação e também vamos ouvir as vozes de grupos que se sentiam vulneráveis e, no final, investigar as raízes filosóficas por trás de tudo isso. Então, para começar, o mais importante é entender quem está por trás dessa revista. Qual era a missão do observatório? O que ele queria fazer naquele cenário tão complexo? Logo de cara, no editorial, a revista já deixa bem claro o seu propósito. A ideia era trazer uma perspectiva judaica para essa conversa tão urgente sobre direitos humanos no Brasil daquele momento. Ou seja, o OJDJB não surgiu por acaso, ele foi criado com um objetivo muito nítido, ser um sentinela, sabe? Mapeando, monitorando e denunciando violações, tudo isso a partir de um ponto de vista judaico e sempre em defesa da democracia. E essa missão foi bem detalhada em um manifesto que tinha 3 pilares. Primeiro, trazer um olhar judaico para o debate. Segundo, construir parcerias com outros grupos que também defendiam a democracia. E terceiro, que é fundamental, mostrar que uma parte importante da comunidade judaica estava sim engajada nessa luta. Com essa missão já estabelecida, a revista mergulha de cabeça na análise política da época. Vamos ver então como eles avaliaram os primeiros 100 dias do governo que tinha acabado de assumir em 2019. E o tom já é dado logo de cara de forma bem direta. Uma entrevista com o ativista Ivo Herzog, uma voz super importante nessa área, classifica a situação de forma, bem, contundente. O relatório da revista sobre aqueles 100 dias iniciais apontou 6 grandes focos de preocupação. Eram pontos que, na visão deles, representavam riscos tanto para os direitos humanos quanto para a própria democracia. Depois desse panorama geral, a revista afunila o foco para um campo que eles consideravam estar sofrendo um ataque direto: a educação. Para descrever o que eles viam como uma campanha bem direcionada contra um dos maiores intelectuais do Brasil, a revista chega a criar um termo próprio. E aqui tem um contraste que o artigo faz questão de mostrar, e que é bem forte. De um lado, uma meta política interna de expurgar o pensador, do outro, o reconhecimento internacional dele, com dados como esse do MIT. O artigo argumenta que essa tal guerra na educação não ficaria só na sala de aula. As consequências, segundo eles, seriam muito mais amplas, afetando a ciência, as políticas públicas e até a economia a longo prazo. Mas a revista não fala sozinha, não. Ela faz questão de abrir espaço para outras organizações, dando voz para as lutas de comunidades que se sentiam mais vulneráveis naquele momento. No artigo sobre os povos indígenas, por exemplo, a mensagem é clara. Apesar da pressão do governo, existia uma força contrária muito poderosa, uma resistência organizada em todo o país. Já quando o assunto é violência institucional, o argumento apresentado é de que as políticas do Estado na prática criavam um ciclo vicioso. Em vez de resolver o problema, elas acabavam alimentando ainda mais a violência. E num texto super interessante sobre o diálogo entre grupos judaicos e LGBTI+, o foco muda. A discussão vai para o poder que as comunidades têm de se autodefinir, de construir a própria identidade como forma de resistir à discriminação que vem de fora. E para fechar, a revista faz um movimento bem profundo. Ela vai além da denúncia do presente e busca na própria tradição judaica as raízes filosóficas que inspiram essa luta pelos direitos humanos. A base de tudo, segundo o artigo, está num conceito teológico central: Tzelen Elohim. A ideia de que todo ser humano, sem exceção, é criado à imagem divina. E é daí que viria a dignidade sagrada, inalienável de cada pessoa. Para mostrar o perigo de perder essa visão, a revista traz uma reflexão fortíssima do filósofo Abraham Heschel. Ele argumenta que o processo de desumanização começa exatamente quando se tira esse caráter sagrado da vida. E assim a revista termina, não com uma resposta pronta, mas com uma pergunta. Uma pergunta que, no fundo, transforma toda essa análise num grande chamado. Um chamado à reflexão ética e, claro, à ação.